Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Que bom que a gente está junto, que bom que nós estamos ainda mais uma vez reunidos, que bom que o Senhor nos dá a oportunidade de nos encontrarmos, ainda que à distância, e termos esse tempo junto. A minha expectativa é que você não só desfrute desse tempo como um tempo de bênção para a sua vida, mas seja também um tempo onde o Senhor visite a sua casa, visite a sua família. Que bom que a gente tem esse tempo junto. Para dar início a esse nosso culto, eu quero ler com você o Salmo 23. O Salmo de número 23 é um dos mais conhecidos pelos cristãos, e ele fala sobre a felicidade que nós temos de ter o Senhor como o nosso pastor, de sermos ovelhas de seu pastoreio. Eu quero ler com você, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A leitura do Salmo 23 me parece perfeitamente pertinente com o nosso tempo, sobretudo por causa das dificuldades que nós estamos vivendo, sobretudo por causa das dificuldades do nosso tempo. Porque ele revela um Senhor que é o nosso pastor, e por causa do seu pastoreio, nós não temos falta de nada. É interessante que muitas vezes se faz uma leitura errada desse salmo, porque diz, alguém lê pensando, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu terei tudo aquilo que eu quero ou preciso na minha mão. Quando, na verdade, a certeza que ele apresenta no versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, é a certeza de que, de maneira bondosa e misericordiosa, eu serei agraciado pelo Senhor. Isso é, nesse tempo de dificuldade, é muito comum a gente entrar na presença de Deus e perguntar: Senhor, como que é isso? Como que essa doença chegou no Brasil? Como que eu perdi o meu emprego? A empresa que eu trabalho cortou metade do meu salário. Ou, se você é autônomo como eu, não está conseguindo trabalhar. Como que é isso? Se a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, por que está faltando? Por que muitas vezes eu tenho que contar com a ajuda de outros? Por que muitas vezes eu tenho que esperar que alguém me ajude, se a palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor? Pois é exatamente isso. Ele continua sendo o nosso pastor. Isso quer dizer que, se você tem o suficiente para a sua sobrevivência, não seja tolo de pensar que você tem por causa da sua força. É porque Ele tem dado. Agora, se você não tem, está faltando, está dependendo de ajuda dos outros, não se engane. Quem está te ajudando não são os outros, é o Senhor. Porque Ele é o seu pastor, certamente a bondade, essa bondade pode ser não só a dele,
mas a dele que se revela através de terceiros, que se propõe a te ajudar, certamente a bondade, certamente a misericórdia, essa misericórdia dele diretamente para você, ou dele se revelando a você através de um terceiro que lhe estende a mão, certamente te seguirão. De modo que o fato de nós passarmos por dificuldades em tempos difíceis como esse, não anulam o fato do Senhor ser o bom pastor sobre a minha e sobre a tua vida. O Senhor é o nosso pastor. Absolutamente nada nos faltará, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é fiel à sua palavra, e Ele jamais vai voltar atrás a respeito do amor que Ele sente por mim e por você. Por isso, enquanto nós iniciamos essa reunião, eu quero que você medite, guarda essa palavra: o Senhor continua sendo o nosso pastor. Se por um acaso não está vindo na nossa mão aquilo que nós precisamos, não se preocupe. A bondade e a misericórdia do Senhor vão se manifestar através da vida de alguém que o Senhor vai usar para te abençoar. E se isso não acontecer, você faz o que o versículo 3 diz: descansa a tua alma, refrigera a tua alma na certeza de que o Senhor é o teu pastor, que Ele te guia pelo caminho da justiça por amor do seu nome. E se tiver faltando alguma coisa, a vara e o cajado do Senhor te consolam, na certeza de que Ele, sendo teu pastor, se você recebe as coisas, é porque Ele dá. Se não está recebendo, é porque o que está te faltando, na verdade, você não precisa. Então, meu irmão, você que está me assistindo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, abrace essa certeza: o Senhor é o nosso pastor. De nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente dar início então ao nosso culto. Em seguida nós vamos meditar em uma canção e na volta nós vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Senhor, esse é o tempo que nós nos reunimos enquanto igreja, pedindo, invocando o Teu nome, pedindo pela Tua presença, pedindo que o Senhor nos alcance nas nossas casas e fale ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, nessa hora, porque nós precisamos e dependemos muito de ouvir a Tua voz. Nós precisamos e dependemos muito de receber a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos meditar então nessa canção, para a glória de Deus. Batalha é minha, diz o Senhor.
Amém. Graças a Deus. Abre comigo a sua Bíblia no segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura que certamente já é conhecida. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós já lemos muitas vezes essa passagem, certamente você já conhece essa história, mas eu quero meditar com você nessa passagem. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, esse é o tempo que nós separamos para meditar na Tua Palavra. Nós te pedimos, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor fale conosco, fala conosco através da Tua Palavra, fala diretamente ao nosso coração de maneira íntima, pessoal, profunda, individual, enquanto eu estiver ministrando aqui, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando em cada coração para a glória do Teu nome, de modo que essa palavra encontre boa terra e venha dar muito fruto, venha dar bom fruto para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo a noite ficar mais fria, mais densa. Esse tempo louco que a gente está vivendo, parece que há dentro de nós um medo que é natural diante de tudo que está acontecendo. A gente fica vendo o desenrolar das coisas e embora haja o desejo e a expectativa de que tudo se resolva, embora haja um clamor na nossa nação para que isso tudo se resolva, para que todas essas ações da pandemia se encerrem, que a própria doença se encerre, há uma grande expectativa a fim de que alguém encontre uma cura, né, uma vacina, um remédio, alguma coisa. Ainda não há uma certeza de quando isso vai acontecer, de quando isso vai acabar. E por causa disso, nós estamos vendo o cenário
da economia brasileira sofrer alguns baques muito grandes. Todos os dias vêm as notícias das empresas que estão fechando, das pessoas que estão perdendo seu emprego, redes de restaurantes, redes de lojas, redes cadeias inteiras de produção que estão fechando, estão encerrando. Há poucos dias eu vi a fábrica de sapatos no Rio Grande do Sul que encerrou as atividades. Ainda ontem, uma rede de restaurantes aqui do Rio de Janeiro que fechou 5 unidades. Algumas empresas grandes que estão dizendo nós não temos mais condição, nós vamos encerrar. Uma grande livraria encerrou as atividades de algumas lojas, e por aí vai. Nós estamos vendo de maneira muito clara e objetiva a consequência da recessão econômica que esse vírus tem promovido. Não bastasse o risco de morte, o medo de morrer, de perder um parente, agora ainda tem o medo de perder o emprego, ainda tem o medo do futuro. As pessoas estão perdendo os seus empregos, as pessoas estão sem poder trabalhar, e por causa disso, algumas famílias já começam a entrar em condição de escassez, já existem muitas pessoas vivendo na miséria, e me parece que todo esse medo vai promover no coração dos crentes que ainda oram, uma oração angustiada que diz: Senhor, livrai-nos desse mal. E uma oração como essa, que permeia o nosso coração nesse tempo, ela reflete algo que é sobre o que eu quero falar nesse nosso culto, que é a provação da fé. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa fé está sendo provada. E é sobre isso que eu quero falar. Quando a nossa fé é provada no fogo. E para isso, eu quero ler então com você o segundo livro dos Reis, o capítulo 4, a partir do verso 8, conta a história da Sunamita, né? Eliseu e a Sunamita. E diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela dizia a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. E um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. E esse dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. E chamando ele a ela, ela se pôs à porta. E disse o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então
o pai disse ao seu moço: leva-o para sua mãe. Ele o tomou e o levou para sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e deitou-o sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão no rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então o Senhor fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez para lá, para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino, e esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o filho e saiu. A história da rica mulher sunamita, ela é certamente um exemplo sobre como ser aprovado nas provações. Veja, esse relato reflete uma ocasião única que nós já lemos e relemos, onde essa mulher perde o seu filho, um filho da sua velhice, um filho que é um milagre do Senhor, e diante da morte do menino, ela vai até o homem de Deus, o homem que representa a voz profética, né? O homem que tem a voz profética do Senhor, e diz para ele: meu filho morreu, preciso da tua ajuda. E aquele homem se levanta, vai até o menino, faz um procedimento, né, de maneira, eu quero crer, de maneira profética, orientada, revelada pelo Senhor, e o menino volta à vida, e o milagre acontece, e essa mulher tem de volta o seu filho. Agora, ela passa por um período de provação, onde ela vê desmoronar a maior riqueza que ela recebeu. E nesse cenário, a gente consegue aprender com essa história como que a gente sobrevive
a prova de fogo da nossa fé. Mas para a gente entender isso, a gente primeiro precisa entender quem é a sunamita. Quem é essa mulher? Bom, o texto vai dizer que ela era uma mulher rica. Isso está escancarado. Né? Versículo 8, onde inicia o relato dessa passagem. Eliseu o texto diz que Eliseu passava por Sunem, e passando por lá, essa mulher o constrange a comer na sua casa. E ele come a primeira vez e, desde então, ele passa a ser uma figura recorrente. Todas as vezes que ele passa por Sunem, para na casa dessa mulher, dessa família rica, e come com eles, e senta à mesa com eles. Isso revela uma comunhão, uma proximidade. Eliseu passa a ter uma proximidade dessa família, passa a ser uma presença comum nessa família. E passado algum tempo, essa mulher decide no seu coração construir um quarto para Eliseu. O que isso revela? Isso revela que ela era uma mulher muito bem resolvida. Porque, você imagina, ela não só tem condição de abrir a porta da sua casa e receber uma pessoa, ela não era só uma mulher rica, como era também uma mulher respeitada. Porque quando ela diz ao seu marido, vamos construir um quarto para ele, o marido dela apoia. A gente está falando de um tempo onde as mulheres não tinham a autonomia que elas têm hoje. Agora essa mulher fala com seu marido, vamos construir um quarto para ele. O marido diz, tá bom. E faz um quarto, obra de pedreiro, para o homem de Deus. Quer dizer, era uma mulher bem resolvida, com seu marido, com a sua casa, com a sua vida, tinha condição de receber o homem de Deus na sua casa, tinha condição de alimentá-lo. Dentro da composição desse cenário, tudo o que se apresenta indica que a sunamita era uma mulher bem resolvida. Além disso, o texto indica que ela também era uma mulher cujos relacionamentos já estavam consolidados, porque depois que se estabelece esse vínculo, depois que o profeta Eliseu começa a ir à sua casa, chega um momento que ele diz, esse pessoal me trata tão bem, eles têm cuidado de mim o tempo todo, fizeram até um quarto para eu descansar, para me receber. Como é que é isso? O que será que eu posso fazer para retribuir? E aí ele procura saber dela, o que eu posso fazer para te retribuir? Como é que eu posso te ajudar diante de tudo que você está fazendo? Você precisa de uma recomendação? Você quer que eu fale bem de você para o rei? Você quer que eu fale bem de você para algum general? Você está precisando de alguma coisa? E ela diz para ele, o Eliseu, eu habito no meio do meu povo, isso é, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho eu tenho o meu povo, isso é, eu tenho os meus familiares, eu tenho o meu marido, eu tenho a minha vida. Os meus relacionamentos me são suficientes. Então a gente está falando de uma mulher rica, bem resolvida, e com o seu emocional equilibrado. Veja quem era a sunamita. A gente está falando de alguém que tinha tudo. E, além disso, ela era também uma mulher fiel ao Senhor. Porque, veja, ela era rica,
ela era bem resolvida com seu marido, com a sua casa, ela era bem resolvida nos seus relacionamentos, mas, percebendo que o profeta tinha aquela rota, né, de Sunem como uma rota corriqueira do exercício do seu ministério, ela decide no seu coração, de alguma maneira, apoiar o ministério do homem de Deus. Isso é, no seu coração havia um compromisso em, de alguma maneira, trabalhar para que o reino de Deus avançasse. Uma mulher temente e fiel ao Senhor. Então, a gente está falando de alguém que tinha uma vida muito boa, via de regra, muito melhor do que a nossa. A gente está falando de alguém cujo ponto de equilíbrio já havia sido alcançado há muito tempo. Essa era a sunamita. Eu fico pensando que quando alguém se vê diante de uma provação, muitas vezes a gente pensa, provação é o caminho pelo qual Deus nos ensina as coisas da vida. Eu honestamente, eu não entendo dessa forma. Eu não entendo que é só um mecanismo de aprimoramento. Eu não entendo que é só uma ferramenta de ensino. Eu penso que talvez as provações sejam muito mais um caminho pelo qual o nome do Senhor vai ser glorificado do que meramente um caminho de aprimoramento. Sobretudo quando eu olho para a vida dela, eu vejo alguém que já se resolveu, que já nos seus dias cumpriu ou vinha cumprindo com o seu papel, embora não tivesse filhos. Ela era uma boa esposa, porque senão seu marido não ouviria. Ela era uma mulher temente a Deus, porque senão não se preocuparia com o profeta. Ela era uma mulher que cuidava dos seus, porque senão ela não diria, eu habito no meio do meu povo. De tal maneira que me parece que a falta do filho para ela, embora fosse algo que habitasse o seu coração, e que o Senhor, que conhece os corações, sabia, já não era mais algo esperado por ela. Se fosse, eu penso que ela teria pedido ao profeta. E tal qual ela foi com ele, foi até ele pedir a cura do seu filho, ela iria pedir a ele o filho. Mas ela já tinha tudo bem resolvido. Agora, a vida dela era uma vida muito boa, muito bem resolvida, e ainda assim, Deus decide dar para ela um filho. Eu fico pensando, depois que Deus dá esse filho para ela, o panorama, você imagina, uma pessoa que já tem tudo equilibrado, tudo bem resolvido, uma pessoa onde a relação, a sua vida financeira está resolvida, a relação com o marido está resolvida, a relação com os parentes, com os amigos está resolvida, e aí agora ela tem um filho, ela não precisa de mais nada, está tudo equilibrado. Aí sobre ela vem a aprovação. E eu fico pensando no nosso tempo, porque a questão do nosso tempo é que
na verdade, a questão de todos os tempos é a mesma. Que quando o cenário é favorável, me parece que de alguma maneira, quanto mais favorável é o cenário, menos confiável é a nossa fé. O exemplo disso, no nosso tempo, é que se você conversa com os crentes de hoje, e isso é algo muito nu e patente, muitos crentes de hoje, me parece que falta. Você conversa com algumas pessoas e você diz: gente, mas é crente, é da igreja, está faltando alguma coisa. Alguma coisa não está resolvida aí, via de regra. O que tem faltado no meio dos crentes, no meio da igreja, é justamente a maior de todas as experiências. É a experiência do novo nascimento. E por que diante de um país do tamanho do nosso, com tanto crente junto, falta a experiência do novo nascimento? É porque o cenário é favorável. Quando o cenário é favorável, há um movimento de aproximação, que não é a conversão, mas é a adesão ao culto. Isso é uma criação, uma formação de uma cultura. E no tempo que a gente está vivendo, o que existe é, no Brasil, uma grande cultura evangelical e muito pouco evangélico. Essa formação dessa cultura, ela alcança todos os segmentos da nossa fé. E aí você vai ver crescer o número de gente. Você vê agora mesmo, estava na porta da igreja. Passei aqui, os irmãos sabem, eu estou vestido assim, calça jeans, blusa polo, né? Tá calor aqui, a blusa polo está aberta aqui, né? Mais ou menos aberta. Para alguns crentes eu não tenho cara de crente. Eu estou na porta da igreja, conversando com um irmão. Passa um outro irmão, vestido, fardado, passa pela gente. Eu olho para ele, ele me olha no olho. Eu digo: a paz do Senhor. Ele desvia o olhar e vai embora. E eu sei que ele faz isso porque eu estou de calça jeans. Pode parecer estranho para você que está me vendo pela internet, mas esse é o cenário que compõe o lugar aqui onde é a nossa igreja. Essa é uma das lutas que a gente batalha aqui nesse lugar. Onde nós estamos existe uma grande cultura evangelical, mas existe muito pouco evangelho. No início do ano, quando teve a enchente aqui, poucos evangélicos se moveram para ajudar. E eu estava na praça, onde o pessoal começou a juntar as doações, e o rapaz que estava coordenando os trabalhos me perguntou: pastor, onde é que estão as outras igrejas? E a minha resposta para ele foi exatamente essa: que quando a gente não tem o que responder, não tem o que falar, a gente não fala nada, né? Então eu só pude fazer assim. Enquanto as pessoas estavam, algumas sem ter o que comer, inclusive porque o rio entrou por dentro da casa e levou tudo, tinha alguns irmãos fazendo culto. Quando, na verdade,
um dos cultos mais bonitos que eu presenciei foi o que eu vi no dia seguinte, porque foi durante a noite, na madrugada, e por volta de 3 e pouca da manhã, a diaconisa Rosa aqui da igreja me ligou, falou: pastor, está acontecendo isso assim, 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 filmou, me mandou. Então, logo pela manhã, quando eu acordei, eu vim caminhar por aqui, ver se... E vi os irmãos de uma Assembleia de Deus, que não era daqui, da comunidade, de um outro bairro, que vieram com uma Kombi, um carro grande, e na hora do almoço distribuíram quentinha para as pessoas, porque as pessoas não tinham o que comer, porque o rio levou tudo. Então veja, há uma cultura evangélica, mas não há uma prática evangélica. E quando há muita cultura e pouca prática, eu penso que invariavelmente, inevitavelmente, é o tempo que a nossa fé será provada no fogo. E é isso que nós estamos vendo. Porque agora que a noite veio, agora que a escassez está batendo a porta, muita gente vai começar a repensar a sua fé. Como eu disse antes, esse cenário de escassez não era o cenário da sunamita, porque ela era uma mulher rica. Agora pensa comigo, se ela, sendo uma mulher rica com tudo resolvido, uma mulher temente ao Senhor, foi provada, porque nós não seríamos. 1 Pedro capítulo 1 diz assim, versículos 6 e 7: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias tribulações, para que, uma vez confirmando o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Invariavelmente, inevitavelmente, nós seremos provados. Agora, quando a nossa fé é provada no fogo, o que a gente precisa saber para ser aprovada? A primeira coisa que a gente tem que saber é que provação não tem hora marcada. Veja, sunamita, tudo resolvido, tudo o que tinha que ser equilibrado na sua vida estava equilibrado. Deus faz o milagre de dar um filho. Então, a vida equilibrada, o milagre de Deus presente na vida, quer dizer, não tinha como estar melhor. Um dia, seu marido vai para o campo, leva o menino junto, chega lá pelas tantas, o menino no sol, ele bota a mão na cabeça e diz: ai, minha cabeça, passa mal. Ele pega um funcionário, diz para ele: leva o menino para a mãe. Ele leva o menino para a mãe, o menino deita no colo, na cabeça da mãe, fica até meio-dia ali, agonizando, e morre. Estava tudo bem, estava tudo resolvido, e de repente, o menino morreu. Eu fico pensando nas certezas que nós tínhamos de fim de ano. Ano passado, provavelmente você, diante de tudo que está acontecendo esse ano, já tem esquecido, mas ano passado, assim como esse ano, me parece que era um ano para ser esquecido. E aí, no final do ano, a gente começou os projetos, né? Alguns disseram 2020 vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser o ano disso, o ano daquilo. Porque o pensamento era: pior do que 2019 não pode ser. E muita gente já criou um plano, muita gente iniciou 2020 já com toda uma agenda
preparada, porque no fim das contas acreditava que ia ser mesmo um ano melhor. Só que provação não tem hora marcada. E nem envia telegrama de aviso. E aí começa a pandemia. Começa o coronavírus. Começa a morrer gente. Começa a briga política. Começa a nossa recessão econômica. Começam as falências. E talvez alguém diga, mas se eu soubesse eu tinha feito isso ou aquilo outro. Pois é, o nosso papel não é tentar adivinhar quando vem a aprovação. O nosso papel é estar preparado para quando ela vier. A outra coisa que a gente precisa entender é que provação é diferente de problema. Há um equívoco muito grande justamente na confusão entre provação e problema. Problema não é provação. Problema não é provação. Toda provação é um grande problema, mas nem todo problema é uma provação. Porque muitas vezes os problemas que nos atingem são problemas auto-infligidos. Isso é, a gente não tomou cuidado, fomos negligentes, fomos indolentes, não pensamos no futuro, não planejamos a nossa vida. E aí o problema vem. Vem a dívida, vem aquele gasto surpresa, bate o carro, estoura um cano na parede. Isso é problema. Isso não é provação. Promove uma dificuldade, mas você sabe que se você batalhar, se você se esforçar, se você se planejar, colocar as coisas no seu devido lugar, você resolve. Provação não é assim. Provação é quando, ainda que você esteja preparado, organizado, com tudo no lugar, com reservas, ela vem e abala a tua fé. Ela vem e diz, não vai dar jeito não, mano, agora acabou. Provação é diferente de problema. Problema, você pode aprender ou não com ele. Provação nos apura a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. A provação me parece que é muito mais algo como o fogo purificando o ouro do que o ouro purificado sendo transformado em uma joia. A diferença entre um e outro é que o ouro bruto, quando ele é extraído da natureza, ele precisa ser purificado para se tornar matéria-prima. A provação, ela não nos transforma em joia rara, ela nos transforma em matéria-prima. A proposta da provação não é nos ensinar a ser uma joia de ouro, é nos transformar de uma pepita bruta em matéria-prima para aquilo que o Senhor quiser fazer.
Agora, como é que isso acontece? Diante da provação, os nossos olhos precisam estar fitos, focados no Senhor. Quando o filho dela morre, há algo curioso, que o texto diz que o filho dela morre, ela pega o menino, leva para o quarto de Eliseu, coloca o menino na cama, vai até o seu marido e diz assim: eu preciso de um servo e de uma jumenta. Se fosse hoje, ela diria: prepara o carro e o motorista para mim que eu vou sair. E aí o marido dela diz: você vai aonde? Ela diz: eu vou lá no profeta. Mas você vai no profeta? Por que você vai lá? Você vai lá para quê? Hoje não é domingo, hoje não é dia de culto, hoje não é... Você vai lá fazer o quê? Quer dizer, o coração do marido dela era o coração religioso, aquele que só tem relação com a religião no dia do culto. O dela é o coração de alguém que teme e conhece o Senhor. O dela é um coração diferente, de alguém cujo foco está em Deus. O marido está focado na religião e naquilo que se pratica. A esposa está focada no Senhor. De tal forma que ela pega, monta no jumento e vai na direção do profeta. Chega uma hora que Eliseu fala para o seu moço: olha, vai lá e pergunta para ela como é que está todo mundo. E o texto diz aqui que ele chega para ela e pergunta, o Geazi, né, chega para ela e pergunta, versículo 25, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo vai bem, tudo bem. Essa tradução ela é um pouco confusa, porque criou-se um preciosismo em cima da resposta dela, como se a resposta dela fosse uma resposta profética, como se ela já estivesse premeditando. Tudo vai bem porque vai acontecer algo que Deus vai fazer com meu filho, vai ressuscitar meu filho, eu estou sabendo disso, por isso que está tudo bem. Mas na verdade, a resposta dela no original para ele é shalom. O que está acontecendo aqui é o seguinte: o profeta está lá em cima do monte e diz: Geazi, desce que ela está subindo, pergunta para ela se está tudo bem, o que está acontecendo, vê se dá para a gente adiantar esse negócio, resolver isso. E ele vai na direção dela. Só que ela, na verdade, está com os olhos fitos naquele que tem a voz profética de Deus. Ela está olhando para aquele que pode efetivamente dar uma resposta. Se a gente traz isso para a nossa realidade, nos dias de hoje, diante da dificuldade da provação, ela vai caminhando e olhando para o único que pode resolver o problema. Nos dias de hoje, quem é? É Jesus. Por isso, quando Geazi chega perto dela: você precisa de alguma coisa? Ela diz shalom e vai. Ela o ignora solenemente porque ela tinha um alvo e um objetivo. Eu vou na direção do lugar aonde eu posso encontrar a resposta que vem de Deus. Diante da tribulação, os olhos fixos no Senhor. Nesse tempo difícil, esse precisa ser o nosso desejo fundamental. Os olhos fixos em Deus, naquilo que Deus tem para nós, naquilo que Deus planeja para nós, naquilo que Ele vai fazer por nós.
Além disso, a gente precisa entender que fragilidade não é infidelidade. Aquela mulher vai subindo na direção do profeta. Ela chega na presença dele, ela se lança aos seus pés. Geazi chega em seguida, vê aquela cena. Eu penso que quando ela passa por Geazi e diz Shalom e vai, talvez o Geazi tenha ficado assim, e vai atrás seguindo ela. Quando ela chega no lugar onde estava Eliseu, ela quebra todos os protocolos e ela vai diante dele e se lança aos seus pés. E aí ela faz a pergunta que o versículo 27 diz: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes? Aí Eliseu entende, e o menino morreu. Eu penso que essa quebra de protocolo é um reflexo muito claro daquilo que alguém que está passando pela provação precisa viver. Porque naquele momento já não importava mais a relação correta para falar com o profeta. Porque o texto dá a entender que entre ela e o profeta havia uma necessidade de que houvesse uma mediação feita por Geazi. Tanto é que quando o profeta quer saber se ela precisa de alguma coisa, ele manda Geazi, ele está no quarto, na casa dela, manda Geazi perguntar para ela do que ela precisa. E agora, quando ela está indo na direção do profeta, o profeta, manda Geazi descer e falar com ela. Ela atropela aquilo tudo, chega e se lança aos pés do profeta, em prantos. E aí eu fico pensando nesse tempo duro, doído que a gente está vivendo, me lembrando uma ocasião fúnebre em que eu participei há muito tempo, quando uma senhora perdeu a sua mãe. E essa senhora era mãe de uma aluna minha da escola bíblica. Tá? A menina que era minha aluna perdeu a avó. Eles eram de outra igreja e a menina era da nossa igreja. E nós fomos, ao enterro. E eu estava lá, acompanhei o cortejo fúnebre. Quando o caixão daquela irmã que havia morrido desceu à sepultura, sua filha ficou sentada numa cadeira. O cemitério preparou um lugar assim com uma tenda, perto ali, colocou umas cadeiras para as senhoras, para as filhas dessa senhora que havia falecido, sentarem. E depois que o caixão desceu, todos se levantaram para sair, e essa senhora ficou sentada ali, olhando o caixão e chorando. A família percebeu, as pessoas vieram em volta para consolá-la, mas ela estava chorando a perda da mãe. Aí o pastor da igreja dela chegou, talvez na expectativa de promover uma injeção de ânimo, estendeu a mão para ela, segurou firme na mão dela e disse assim: você é uma mulher de Deus, levanta dessa cadeira, fica de pé, mulher de Deus, e puxou.
Aquela senhora estava quebrada. A mãe dela, que morava com ela, acabara de ser sepultada. Quando ele puxa, aquela mulher levanta e cai de novo na cadeira. Ela estava ali precisando ser carregada. Ela não precisava provar nada para ninguém, ela estava só vivendo a sua dor. E isso me marcou muito, porque por 2 ou 3 vezes ele fez isso. Até que ela desistiu daquele momento e se escorou nas irmãs e foi carregada pelas irmãs. Me marcou porque às vezes o crente não tem nem o direito de viver a sua fragilidade, de viver a sua dor, e cada um sente as suas dores de um jeito. Há pouco tempo eu conversava com uma pessoa que perdeu um ente querido, e a pessoa se apresentava culpada por não ter, olha o que passava na cabeça da pessoa. A minha mãe morreu, também tinha perdido a mãe. A minha mãe morreu, e eu fico pensando, se naquela noite que eu estava com ela no hospital, eu tivesse orado mais, e eu não tivesse saído às 4 da manhã para tomar café, se em vez de tomar café eu tivesse ficado orando, a minha mãe não teria morrido. Falei, mano, você podia ter orado por 20 anos, com ela congelada. Os nossos dias são contados. Quem tem o controle da vida e da morte é o Senhor. A sua mãe era serva de Deus. Você não entendeu. Ela não morreu, mano. Ela voltou para casa. E não há nada que você pudesse fazer. Porque ela, sendo tão amada pelo Senhor, se não fosse a hora dela voltar para casa, ninguém precisava orar por ela. O próprio Deus iria curá-la. Como nós vimos muitas vezes, ouvimos centenas de testemunhos de gente que estava para morrer e de repente aparece o anjo do Senhor e toca e a pessoa é curada. Mas criou-se uma cultura de que apresentar ao Senhor a nossa fragilidade é a infidelidade. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda, até os melhores filhos questionam os métodos dos seus pais. Mas os melhores filhos, ainda que questionem os métodos, não deixam de amá-los, tampouco de obedecê-los. Diante de um cenário adverso, o filho pergunta para o pai: pai, por quê? Eu quero te lembrar de Abraão e Isaac. Eles vão subindo, Abraão destruído, sabendo que ia ter que matar o filho. Isaac, um moço jovem, olha para o pai e fala: pai, estou vendo tudo preparado, só não estou vendo o cordeiro. Eu tenho para mim que ali o filho entendeu que o sacrifício era ele. Tanto é que Abraão o coloca na pedra para fazer o sacrifício e ele vai. Imagina o coração dele: meu Deus, meu pai vai me matar agora. Mas é meu pai. Continua amando e obedecendo. Bons filhos podem sim questionar o pai, que eles não podem deixar de amá-lo, tampouco de obedecê-lo. Mas perguntar por quê? Mano, isso é relação de filho. Nós fomos feitos filhos de Deus. Por último, e a parte alta, em todo o tempo, é fundamental manter a fé. Fica muito claro nesse texto
que a despeito de tudo que acontece, a sunamita diante da perda do filho vai na direção do homem de Deus, sabendo que poderia encontrar no Senhor uma resposta. Pastor, eu estou passando por um grande problema. Eu estou passando por uma grande dificuldade. Eu estou passando por uma doença. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Em todo tempo, é fundamental manter a fé. É fundamental manter a fé. Senhor, eu não sei por que está acontecendo. Gostaria muito de saber. Por que está acontecendo isso? Mas se o Senhor não quiser falar, eu continuo crendo. Me marcou muito porque ela, aos pés do profeta, o profeta diz para ela, não, vou resolver o teu problema hoje. Geazi, pega meu bordão, vai lá, coloca o bordão no rosto do menino. E se ela cresce que poderia acontecer, eu tenho para mim que Geazi ela ia botar o bordão, o menino ia acordar. Porque quando o Senhor quer fazer um milagre, ele usa o que ele quer. Mas o coração dela não estava voltado para isso. Ela falou, no seu coração eu tenho certeza absoluta que quem pode resolver meu problema é Eliseu. Então é o seguinte, Eliseu, eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Eu não vou te deixar, eu vou ficar agarrado na tua perna até que o meu problema seja resolvido. Eu vou ficar aqui até que eu receba a minha resposta. Até que essa aprovação passe. Que eu deixe de ser uma pepita de ouro bruto e se torne o ouro matéria-prima para algo mais que Deus vai fazer através da minha vida. Então, meu irmão, que nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, a gente possa aprender em nome de Jesus a passar por isso olhando para o Senhor, olhando para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, entendendo que Ele está cuidando de nós e que Ele ainda fará muito mais por nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, por esse tempo que nós passamos juntos. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que essa meditação se torne parte da nossa vida, nesse tempo de crise, de dificuldade, que a gente consiga manter a nossa fé no Senhor, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Meus irmãos, nós já vamos encerrar, mas eu quero ainda convocar os irmãos a ofertarem ao Senhor. Se você pode, quer, ajude-nos. Nós precisamos de toda ajuda possível. A nossa igreja está vivendo mesmo o milagre de cada dia, porque na verdade os cultos não estão acontecendo, então, aqui na igreja. Então a gente depende da ajuda e da sua doação. Você que é membro da igreja, você que quer ajudar, entre em contato, ajude-nos, ajude a manter essa obra em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos orar agora para encerrar. Senhor, obrigado por esse culto. Continua abençoando, Senhor, o teu povo nas nossas casas. Nos ensina a ter paciência para enfrentar isso tudo. E guarda-nos, Senhor, e guia-nos, Senhor, em nome de Jesus. Protege-nos disso, dessa doença, Senhor, para a glória do teu nome. Agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce e meiga comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra,
desde agora e para sempre. Quem crê diz amém. Um beijo, paz do Senhor. Espero que esse seja um dos nossos últimos cultos online, que a gente possa se reunir em breve, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Tchau.